Amém. Mateus capítulo 18. Quero ler com vocês dois versículos. Versículo 21 diz assim, Mateus 18, 21 diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não 7, mas 70 vezes 7. Agora vai comigo lá para Lucas. Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo 3 em diante diz assim, Lucas 17, 3 diz: Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra você, que é Jesus falando, 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. É interessante, nesse texto, eu quis ler porque nos dois textos se fala de números de 7, é 7 vezes 7, 70 vezes 7. De maneira geral, se você for olhar aqui, provavelmente são textos, os evangelhos são muitas às vezes as mesmas histórias, os mesmos relatos contados por pessoas diferentes e que contam a partir do seu olhar, da sua lembrança. Então, muitas das histórias vão ter pequenas diferenças de detalhes, mas o significado é o mesmo. Mas, resumidamente, você vê discípulos, homens e mulheres, homens em especial, que eram os apóstolos, e as pessoas que estavam seguindo Jesus, chegando no conflito ao ponto que eles falam, tá bom, vamos resumir essa história aí. Até quanto eu preciso perdoar? Até quanto? Tem que ter um limite. Vamos ser práticos. Chega uma hora que eu devo mandar a pessoa para aquele lugar. E falo, mas quantas vezes? É 7 vezes? Porque a pessoa que ouviu, Pedro, ouviu primeiro Jesus falou, olha, 7 vezes se pecarem contra você e voltarem se arrependendo, perdoe essas 7 vezes. E Pedro, ouvindo essa história, em um outro momento, fala, lembrei, é só 7 vezes? Ele não, é 70 vezes 7, 490 no dia. Jesus estava dando um número? Não, Jesus estava dando na cara de Pedro, porque Pedro queria um limite para a coisa. Pedro, que é conhecido na história como um filho do trovão, porque ele tinha um ímpeto explosivo, ele falou, não, esse negócio aqui está muito bonitinho, tem que ter um limite para essa coisa. E ele lembrou que Jesus, num outro momento, usou esse exemplo do 7, ele falou, o número é o 7. Na 8ª eu já vou daquele jeito, eu caio para dentro. E ele fala, então, meio que Pedro usou a palavra de Jesus contra ele, sabe? O Senhor disse que era 7, né? Ele falou, 7 vezes 70. Você imagine, vamos fazer uma conta boba. 490 num dia, se você dormir 8 horas por dia, nós estamos falando de 30 vezes na hora, por hora. Cada 2 minutos alguém peca deliberadamente contra você. E a pessoa tem que ser um demônio encarnado para conseguir fazer isso 490 no dia. Por quê? Porque isso não era um número, era uma hipérbole de Jesus falando, olha, você quer ser meu discípulo? Você quer ser alguém do Evangelho? Você quer ser alguém que diz que conhece a Deus?
a sua vida tem que ser uma vida de constante prática de perdão. Você quer ser alguém que diz que é de Cristo, esquece o número, porque se a gente for se apegar ao número, a gente tá danado, porque a não ser que você viva com um serial killer grudado nele, sabe aqueles gêmeos xenófobos que é grudado, que a pessoa está o tempo todo te matando, é impossível você conviver com alguém que em uma hora peque 30 vezes contra você. E 400 vezes 90 no dia. Não, ele só estava exagerando para falar, olha, você quer ser meu discípulo? Você quer entender o que é a vida segundo Deus? Você quer entender o que é a vida em Deus? Saiba, o perdão terá que ser algo constante na sua vida. O perdão terá que ser algo que você respira, que é algo constante, é algo que você encarna na sua prática diária. E Paulo, dizendo mais profundamente o que Jesus só cita e Paulo explica, ele diz assim, lá em Efésios 4, Efésios 4:32, assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Ele disse assim, olha, a prática de vocês do perdão tem uma referência. A prática de vocês como perdão não são os filmes, não é a sua família. É como Deus em Cristo vos perdoou, assim entre vocês se perdoem. E como que Deus me perdoou em Cristo? Primeiro ele diz lá em 2 Coríntios 5, que Deus estava em Cristo se reconciliando, me perdoando, me redimindo, quando eu ainda nem sabia que eu precisava de perdão. Não levando em conta, essa é a palavra que Paulo usa. Deus me perdoou, se reconciliou comigo, não levando em conta o fato de eu ainda estar na prática da coisa. E daí lá em João 20, Jesus diz assim, como que Deus me perdoou em Cristo? Lá em João 20 ele olha como símbolo histórico de algo que na eternidade aconteceu, ele diz, está pago, está consumado. O que está pago? Paulo explica em Colossenses 2, a dívida que eu e você carregávamos, a dívida que todo homem carrega, a dívida impagável que eu e você, por natureza, pecadores e carentes da glória e da graça de Deus, que era contra nós, é isso que Colossenses fala, essa dívida, lá na cruz, quando Jesus falou está pago, essa dívida que eu e você carregávamos, foi de uma vez por todas quitada, perdoada. A dívida que eu e você carregávamos contra nós mesmos, contra a vida, contra a existência, contra Deus, que era impagável, na cruz, ele disse, está pago. A dívida foi quitada, foi cancelada, foi rasgada e cravada na cruz. É isso que diz Colossenses. E Paulo vem e joga essa bomba na minha cara, fala, olha, e é esse o seu padrão. O seu padrão de perdão com o próximo não é da tua tia, não é do teu vô, não é do que você vê na tua família. Não, a sua referência, se você quer entender o que vida é, o que é a vida em Deus em você e a prática do Evangelho na sua existência, tenha como referência, assim como Deus me perdoou, em Cristo, assim eu perdoo todo mundo. Então, como que Deus me perdoa em Cristo? Unilateralmente, de maneira decidida. Ele me perdoou ainda quando eu nem reconhecia que eu precisava de perdão. Ele cancelou a minha dívida quando eu nem imaginava que dívida eu tinha. Eu não estava arrependido. Ou você acha que Deus te perdoou quando você se arrependeu? Não, é porque você se arrependeu porque
o mínimo da consciência de um perdão já feito, e um perdão que não começou de 2000 anos para cá. Porque existe uma consciência equivocada de se relacionar com Deus, principalmente no ambiente teológico, é estudar Deus com épocas, Velho e Novo Testamento, e Jesus. Antes era assim, agora não, isso é o homem falando de Deus. Agora Deus falando é antes da criação do mundo. Lá em Apocalipse, depois você lê, Apocalipse fala, antes que o mundo existisse, fosse fundado, o Cordeiro de Deus foi imolado. Antes de Deus me criar, eu já fui criado perdoado. Ou seja, eu não tinha consciência, eu não existia. Como é que eu ia me arrepender se nem existia eu era. E na cruz, Efésios 4 fala que é a plenitude dos tempos, onde na história aquilo que estava feito e consumado se manifestou. Para que eu entendesse, enxergasse Deus morrendo em Cristo. E nessa radicalidade, Paulo fala, esse é o seu padrão. Daí a Júlia fala, exagerou, né? Vamos, tô indo embora, deu para mim. É porque você não sabe o que me fizeram. É porque você não sabe o que eu tenho que aguentar. É porque você não sabe o que eu tenho que lidar. 7 anos de terapia e estou vomitando na cara da minha avó ainda, pelo mal que ela me fez. É porque você não sabe o que é ser estuprada. É porque você não sabe o que é ser violentado. É porque você não sabe. E a gente começa a dar desculpas. Por quê? Porque o nosso padrão de referência é todo equivocado. Nós não sabemos o que perdão significa. Nosso padrão, ele é religioso, romântico, sentimental, que você tem que ter uma sensação gostosa. Por que eu não perdoei? Porque eu ainda tenho um negócio. É um perdão cheio de equívocos que faz com que aquilo que tinha que ser uma prática diária, encarnada em você, se torne um lugar longe, um lugar para Madre Teresa, para Gandhi, para pessoas muito elevadas. E por causa desses equívocos na nossa mente, nós começamos a viver um inferno existencial, porque aquilo que tem que ser uma prática na nossa vida constantemente se torna algo pontual, esporádico, e nos dias, você tem que quase que participar de uma reunião dessa, orar, para daí você sair daqui com aquela angústia do perdão que você não liberou. E daí é algo pontual. E é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouco. Desses impeditivos, desses equívocos que nós carregamos na nossa mente, que faz com que o perdão, que tem que ser uma encarnação diária em mim, que digo crer em Jesus, esses impeditivos fazem com que ele se torne algo esporádico. O primeiro que eu poderia pontuar para vocês, para a gente se enxergar nele, é o da justiça própria. Quando eu falo justiça própria, eu estou falando de você com você mesmo. Daquele orgulho ferido, daquele coitadismo que você carrega, tipo, não posso perdoar, porque só eu sei o que eu passei. Daquela autopiedade de que você olha no espelho e fala assim, não, essa pessoa não merece o meu perdão, porque olha, foi pesado o que me fizeram. E a gente vai carregando orgulho da nossa reputação. Tem gente que até queria viver um vínculo, mas como foi aquilo que aconteceu foi grave e se espalhou na boca do povo, a pessoa fala, mas o que vão dizer de mim? Orgulho, justiça própria, orgulho que ele se torna um diabo para a nossa vida, porque porque a opinião do que vão falar, a opinião do que você sente sobre você mesmo, o coitadismo que você carrega, a autopiedade que você carrega, a justiça própria de orgulho de macho, eu vou estar me anulando.
Eu não vou ter voz mais, porque você não sabe o que me fizeram. E a gente vai carregando coisas, e a gente vai tomando para nós, a gente volta à prática do Velho Testamento como lei, e a gente é de Jesus, entre grandes aspas, porque de hoje o Espírito é de olho por olho, dente por dente. Porque no final, amigo, se você carrega justiça própria, o que vai virar no final é olho por olho, dente por dente. É a guerra. É o negócio de toma lá da cá. Esse negócio de facezinha, amigo, isso é coisa para Jesus. É para Gandhi, é para Madre Teresa. O negócio comigo é cair para as cabeças. E a gente tem orgulho de contar isso. A gente tem orgulho da nossa idiotice. A gente tem orgulho de contar que a gente se mata se fazendo mal, mas a gente é homem, a gente é mulher. O que você vê aí, com todo respeito à sua opinião política, é por orgulho de olho por olho, dente por dente. Caiu para dentro, eu caio para dentro. Caiu para dentro, amigo, eu vou para a cabeça. Não interessa a minha opinião política e nem me interessa a sua opinião política. Eu só estou falando o espírito que está aí. É do olho por olho, dente por dente. Se está certo, a história dirá. Mas o que importa é o que nós carregamos, querendo dizer que isso é de Jesus. Gandhi tem uma frase, você vê, olha, Gandhi entendeu o evangelho mais do que muito padre e pastor que diz na mídia aí. Ele diz assim, o cara não sabia nada ele era hinduísta, para ele rato era Deus, equivocado ao extremo, mas ele entendeu o espírito do evangelho. Ele diz assim, primeiro que ele olha para a Inglaterra protestante, ou seja, o pessoal evangélico, que estava matando a Índia, oprimindo a Índia, e ele fala assim, o Cristo que vocês creem eu quero, mas o cristianismo de vocês eu dispenso. E ele fala assim que, para ele, se de todos os livros e literaturas sobre o bem na vida do homem, se só sobrasse o Sermão da Montanha, podia tudo ir embora. Porque ele entendeu o espírito do Evangelho. E ele diz assim, se nós continuarmos seguindo esse princípio do olho por olho, dente por dente, terminaremos no final todos cegos e banguelos. E é o que vai acontecer. A história vai mostrar um bando de gente cheio de justiça própria, cheio de versículos sendo citado, banguelo e caolho. Porque é isso que sobra quando o perdão não é algo genuíno na minha consciência. E eu olho o outro com justiça própria, porque ele precisa pagar o que aconteceu contra mim. E esse impeditivo fica na nossa natureza, na nossa relatividade pulsional. Quem estava aqui na semana passada, a gente falou justamente isso. O natural nosso é esse. O natural nosso é alguém me bater ou ir para cima. Isso é natural. O difícil é você se controlar. O difícil é você dizer não para o bicho que está querendo se vingar em você. E saiba, não é o diabo, é a sua natureza. Esse é um grande impeditivo. O segundo impeditivo é quando nós transferimos para Deus a responsabilidade das nossas decisões. Interessante que quando Pedro ouviu essa fala de Jesus, dos 7, dos 70, Pedro, que era a própria pulsão em pessoa, ele fala, Senhor, aumenta-nos a fé. Tipo assim, se eu não estou perdoando, é culpa tua que não me dá fé. Se eu estou cuspindo na cara do outro que me fez mal, é culpa de Deus que não me fez um homem de fé. Se eu continuo cheio de vingança, de ódio e de ira, é culpa de Deus que não me mudou. E a gente até ora piedosamente, hipocritamente, a gente está cheio de ódio no coração, mas a gente ora, Deus me ajuda, acabou a oração, vamos ver como que é que eu me vingo.
E daí a gente tem até um discurso piedoso, não, é o Senhor, eu entrego para o Senhor, e a gente fica com o olho meio aberto esperando como é que vai ser a vingança de Deus. Tipo, eu já entreguei para Deus, mas o cara não se acidentou ainda. Ele não faliu, meu Deus ainda, Deus é meu vingador, sabe? A gente meio pentecostal é cheio disso, né? Deus vai pesar a mão, é vingança, Deus é o seu vingador, mas Deus vira o poderoso chefão, que ele vai matar os outros em seu favor, afinal você é de Jesus, o espírito do seu coração é do Evangelho. A gente é panaca demais. O terceiro motivo é que a gente confunde perdão com sentimento. O negócio está fazendo barulho. A gente confunde perdão com uma emoção gostosa. A gente confunde perdão com Hollywood, com final de filme, sabe? Final de novela da Globo, aquela coisa horrorosa de ódio, a vida toda, de repente se emocionam e se abraçam. E como a gente, na maioria das vezes, não vem essa emoção, como na maioria das vezes o que vem é um ímpeto de ira contra o mal que lhe fizeram, a gente fala assim, não, eu não consigo perdoar. Mas, na verdade, o que você precisa entender, o que você tem que dizer é, eu não consigo sentir coisa gostosa a respeito dessa pessoa. O que a gente entende como perdão, muitas das vezes é um gostar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem visto aqui que é importante você entender quem você é. Eu sou um ser espiritual, eu sou um espírito. Mas essa realidade de quem eu sou, criado à imagem de Deus, eu tenho esse corpo aqui, ó, de morte, que vai virar comida de minhoca, e eu tenho uma psique, uma alma, que é onde as minhas emoções sentem, onde eu sinto as coisas. E quem eu sou, meu ser espiritual, tem que lidar com as minhas emoções. E as minhas emoções, elas são ambíguas, relativas. Uma hora eu sinto, outra hora não sinto. Uma hora eu gosto, outra hora não gosto. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora está lá embaixo. E se eu for conduzir a minha vida a partir do que eu sinto, meu amigo, você vai viver uma montanha-russa. Você vai sair da depressão para o carnaval na mesma noite. E a vida com Deus é uma vida de fé. É a partir da consciência do que eu sei que é. O que eu sinto faz parte. E se eu me referenciar pela emoção do momento, eu vou se tornar escravo de uma alma ambígua. A sua alma, a minha alma, as minhas emoções, a minha psique, por mais que eu seja uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, não sou um maluco, mas ainda assim eu habito num corpo de morte, que uma hora eu quero coisa boa, outra hora eu quero coisa ruim. Uma hora eu quero orar a noite inteira, outra hora eu quero picanha e sexo. E se eu me referenciar por isso, eu vou ser um ser pulsional, que uma hora eu mando beijo, outra hora eu dou tiro. E perdão, segundo o Evangelho, não tem nada a ver com sentimento, amigo. Pelo contrário, é sinal de saúde psíquica. Alguém que te faz mal, você não gostar, a não ser que você seja doente. Alguém que te trata mal, e você sentir um arrepiozinho gostoso, amigo, faz terapia. Tem algo errado aí. Se eu cair aqui, começar a falar mal, te agredir, e você sentir nada, meu amigo, está doente. Ou é psicopata, que é pessoa fria, completa, ou uma pessoa adoecida. Muitos casamentos, amizades, ficam tão doentes que a pessoa não consegue sair dali, ela nem sente mais. Eu vejo, alguém aqui pode ter caso, se não for o seu caso, tomara que não seja, mas eu vejo a maneira que muitas vezes as pessoas se tratam, eu falo, meu Deus, 3 minutos eu já tinha ido embora.
desse modo, com essa agressividade, e a pessoa ela vai acostumando, vai adoecendo. Tem muitos casamentos de 30 anos doentes. Não é porque eles são queridos, fizeram casados para sempre. Não, está doente. Porque se fosse saudável, 3 meses naquela palavrão, xingamento, energia de raiva, um dos dois caía fora. Então é sinal de saúde psíquica. O ser humano que é tratado mal, que alguém peca contra ele, que alguém faz mal para ele, não gostar. Agora, é sinal de saúde no Evangelho eu entender que o que eu gosto do que eu creio são coisas distintas. Eu sinto algo porque saudavelmente eu consigo entender o que é vida, o que não é vida. E pelo contrário, quanto mais você é saudável, quanto mais você entende a partir de Jesus o que a vida é, o que a vida não é, mais dificuldade você vai ter de conviver com gente agressiva, mal educada, com energia pesada, negativa, murmuradora. Porque você... Toma só água, toma só água, toma essa água. Alguém vem te oferecer veneno, 2 golinhos, você fala, não quero. É que a gente entende, existe 2 coisas distintas, que é o que muitas vezes você se pergunta, principalmente em amizades, no trabalho, em casamento. A gente pensa que perdoar tem a ver com continuidade de relacionamento. Perdoar não tem nada a ver com isso. Perdoar tem a ver com saúde existencial, com a minha saúde. Tem nada a ver com essa relação. Muitas vezes você vai se separar, mas você se separa, amigo, perdoado. Eu não me permito carregar ódios e amarguras dentro de mim. Tem nada a ver com você. Você pode ser um demônio encarnado. Eu te perdoo. Eu escolho não viver com isso em fé. Tanto que a resposta de Jesus para o discípulo que fala, Senhor, aumenta-nos a fé, que eu falei que essa transferência, Jesus só falta dizer, amigo, não tem nada a ver com isso não. Porque se você tiver uma sementinha, uma fé do tamanho de uma semente, ou seja, o negócio não é o tamanho da fé, mas é a decisão. Ele fala, se você tiver uma sementinha, e todo mundo tem o ímpeto de fé. Ele fala, se você disser, você vai falar para aquela árvore, para aquela planta, arranca-te e vai para lá. Porque você vai não estar sentindo nada, mas você decide, eu perdoo. Porque eu sei que isso está me matando, não quero mais ficar nessa relação, mas eu não me permitirei viver nessa doença e deixar esse mal ficar em mim. Eu escolho perdoar, eu decido perdoar. Então, perdão não tem nada a ver com continuidade de relacionamento, tem a ver com saúde do seu coração, do meu coração, e que diz chega muitas vezes. E principalmente na família, ou no ambiente de trabalho íntimo, de amizades íntimas, isso é mais difícil de se processar, do perdão e sentimento como coisas distintas. Porque a gente quer muitas vezes, é mais fácil perdoar alguém que você convive pouco, porque você vai demorar tempos para ver, do que você perdoar alguém que você trabalha todo dia, ou alguém que dorme com você. Ou seu filho, ou seu pai que você está convivendo. Porque geralmente a sua decisão de fé, de eu escolho, eu entendo que perdão é, e entendo que perdão não é, e eu não preciso sentir nada, eu escolho absolver essa pessoa no meu coração. Assim como Cristo me absolveu, eu absolvo essa pessoa. A raiva ficou ali ainda. O sentimento não mudou. A ira permanece. E Paulo fala assim, quando eu entendo que eu posso irar e não pecar, ou seja, eu posso ter um sentimento de ímpeto, de saúde, de me fizeram mal e eu não gostei, e ainda assim não me equivocar, não transgredir contra a vida, que é o não pecar, às vezes, quando eu convivo, é mais difícil, o sentimento, às vezes, a alma mentirosa, a psique nossa rachada, demora a processar a decisão.
E no ambiente familiar, no ambiente de convívio, é mais difícil. Primeiro, porque a gente tem uma questão de culto do DNA. É minha mãe, é minha tia, como que eu não vou romper esse vínculo? Ela é doente, ela me trata mal, ela é uma vaca contra mim, ela é uma louca, mas ela é minha tia, ela é minha mãe, ela é minha irmã, e daí você se sente culpado de não querer ficar nessa relação, porque existe um culto ao DNA genético. Quando a saúde do Evangelho, que Jesus fala, seja simples como a pomba e prudente como a serpente, eu escolho a paz. E esse vínculo, não existe paz nele. Eu fui chamado à paz, à harmonia. Esse vínculo está me adoecendo, então eu perdoo, é minha avó, é minha mãe, é meu marido, mas eu perdoo e cada um segue um rumo. Às vezes você não vai precisar romper, que nunca mais conversa. Mas tem pessoas, amigo, que você ama à distância. Tem tia, vizinho, amigo, colega, que se você ficar muito tempo no mesmo ambiente, vai adoecer a relação. E você percebe, pela graça de Deus, você entende que aquilo não é saudável. Você não precisa cuspir na cara da pessoa, falar sua louca, não. Você, do Evangelho, você perdoa e se distancia. Você perdoa e fica longe, para o bem do seu coração. E muitas vezes para o bem da própria pessoa, porque você ficar naquela relação é você dizer para aquela pessoa que ela viver de maneira maluca está tudo ok. E não está. É o pai lá do filho pródigo que simboliza Deus. Meu amigo, ninguém ama mais do que Deus. Que o filho dá um surtinho e quer ir embora, o pai fala tchau. E o filho precisou ir embora e se arrebentar para voltar. Mas às vezes a pessoa não volta. E você precisa ter consciência tranquila de que você escolheu a paz. E não entenda. Você não experimenta paz de consciência quando o que existe dentro de você é não perdão. E eu gosto do exemplo de Jesus quando nesse contexto eles falam assim, olha, aumenta a nossa fé. Ele fala, olha, um negócio não é fé. Se você tiver desse tamanho, você vai dizer e vai para lá e vai arrancar. Porque a decisão do perdão, a decisão de perdoar é aquilo que arranca a raiz da amargura de você. E Hebreus fala que a amargura, que é sabe quando você choca aquele não perdão? Isso, a pessoa pode ser boníssima, um querido, mas coração com raiz de amargura. E Hebreus fala que contamina a pessoa e tudo ao redor. Você conversa com a pessoa, fica um tempo com ela, você vê que ela exala algo ruim. Não é porque ela é má, é porque ela é amargurada. Porque ela não perdoou, tem coisas mal resolvidas dentro dela. E o Evangelho me faz entender que muitas vezes o que eu sinto, o que eu estou sentindo, não tem nada a ver com o que é. E eu decido perdoar e as minhas emoções vão ter que me acompanhar. E é interessante que a gente leu em Mateus 18 e o contexto anterior diz assim, se o teu irmão peca contra você, e aqui que eu queria que você entendesse bem, muitas vezes a sensação, não a decisão, perdão é decisão de fé. A sensação do perdão, geralmente ela acontece mais rápido quando existe arrependimento do outro. Por isso que Mateus fala assim, se o teu irmão peca contra você, e ele é um vínculo, existe uma relação, o sentimento veio, você procura, e ele se arrepende, meu Deus, você ganhou o seu irmão, aleluia! E é muito mais fácil, quando você conversa, a pessoa reconhece, e quando ele não reconhece? E quando ele não te dá espaço? Aí, meu amigo, a sua sensação, e muitas vezes o que você acredita como um não perdão que você carrega, não é um não perdão. É aquele
trauma sabe aquele sentimento nostálgico de você olha e fala assim, que pena. Fica a sua alma ainda, a sua sensação emocional ainda não conseguiu entender que a pessoa não quer. E você olha como não existe do outro lado entendimento, compreensão, e você olha e fala, mas eu escolho perdoar, não quero. Isso em amizade, em casamento, é onde mais demora. Porque você escolhe perdoar, mas o outro muitas vezes nem reconheceu. Porque se o meu padrão é o Evangelho, se o meu padrão é Cristo, se o meu padrão é Deus me perdoando em Cristo, e Deus me perdoou, mesmo quando eu não reconheci que eu precisava de perdão, eu te perdoo não porque você se arrependeu, eu te perdoo porque eu não quero esse bicho dentro de mim. Se você quiser babar endemoniado, amigo, é você e a eternidade. Eu não me permitirei viver com a raiva, com a amargura, com o ódio, com o não perdão. Eu perdoo. Agora o outro é uma outra história. Quando o outro se arrepende, quando vem, é mais fácil as emoções se alinharem. Mas quando o outro permanece naquilo, é difícil. E você cresce na vida, você amadurece quando você começa a entender as suas emoções. Você entende que a sua consciência do Evangelho, a sua consciência para a vida, que acontece no Espírito, fala, isso é o certo, e é isso que eu decido. Mas a sua alma está aí, você sente. E muitas vezes você acabou o ódio, graças a Deus, acabou aquela ira de matar, graças a Deus, mas fica aquela nostalgia, que às vezes passa tempo e quando você olha a pessoa de novo, você fala, puxa, isso é saudável, é sinal que você não é um psicopata. E quando eu começo a entender isso, quando eu começo a perceber como que eu funciono, como as minhas emoções se processam, e o outro equívoco que a gente tem, que nos impede de viver essa prática constante do perdão, é achar que a gente está fazendo um favor ao outro e a Deus. A gente acha que quando a gente perdoa, primeiro, a gente precisa de um arrepiozinho. Meio pentecostal, então, que precisa de quase de um anjo vir aparecer. Não, a maioria das vezes, se você é saudável, o arrepio não vem. Se eu precisar de arrepiozinho para perdoar alguém, eu estou no laço, eu vou viver arrepiado, porque o tempo todo tem coisa acontecendo. Às vezes a transferência de esperar que vai vir um anjo, Deus aumenta a minha fé, e Deus, se eu não estou perdoando é porque Deus não aumentou. Não, eu preciso decidir. E essa minha decisão vai arrancar essa raiz de amargura, de perdoar, de vencer a justiça própria, cheia de orgulho, de hipocrisia, de autocomiseração, de coitadinho de mim, de que os outros vão achar. Tudo isso impede. E uma coisa pesada, que isso todo mundo aqui já foi ou é afetado, é achar que a gente está fazendo um favor. Deus, eu perdoei, você viu o que o cara me fez? Daí fica assim esperando uma glória, esperando, agora tem que dar tudo certo, né? Porque eu perdoei. Agora o mundo tem que sorrir para mim, porque eu tinha um ódio e eu perdoei. Aleluia, amém. E a gente acha que... Eu não sei porque que a Júlia fica tão brava. Eu já até perdoei ela. Tipo, eu tô com crédito com a terra. Porque os outros me devem. Deus me deve e a pessoa me deve. Porque eu perdoei. E é interessante que Lucas 17, Jesus dá com os dois pés na nossa burrice. Ele cita o exemplo, ele fala assim, olha, vamos ser transparente aqui. Ele dá um exemplo de um servo que trabalha no campo e ele volta do trabalho e o trabalho desse servo é servir o dono. E o servo vai lá, faz a comida, serve para o dono. Ele diz assim, esse servo vai ficar esperando aplauso? Não. Por quê? Porque ele é um servo que fez o que tinha que fazer.
vamos dizer, a Júlia trabalha com parte com representação de roupa e ela precisa mandar e-mails. Ela tinha que mandar 10, ela mandou os 10. E no final do dia ela mandou os 10. Ok. Quer o quê? Quer foguete agora? Fez a sua obrigação. E Jesus fala assim, se você faz o que você só tinha que fazer, ele fala, você nada mais é do que um servo inútil. Porque você fez não um favor ao mundo, você fez o que você tinha que fazer. E ele trata o perdão, que para nós é algo divino, porque é assim que a gente fala. Se você não falou, você já ouviu, você sente assim, porque perdão é algo quase que divino. Ou quando eu perdoo, meu Deus, eu dou uma subida no negócio. Ele fala, querido, menos que perdão é ser servo inútil. É fazer o básico da coisa. É que você está começando a entender como que a vida é. Daí você, opa, eu tenho um bicho. É a mesma coisa do Léo chegar e falar, olha, tô com uma unha encravada que está me matando, está infeccionando, vou ter que cortar o dedo, o pé e vou morrer daqui a pouco. Na minha cidade foi assim, um cara que tinha uma diabetes pesada, encravou a unha, não cuidou, cortou o dedo, cortou a perna, o pé e foi indo e morreu. Trágico assim. E daí, o Léo que está com a unha encravada, ele vai lá e desencrava. E daí ele fica esperando a Gabriela fazer festa. Meu amigo, você só tirou o negócio que estava te matando. Qual que é a glória da coisa? Ou eu saber que eu estava andando na rua e caiu um negócio na minha cabeça que era veneno. E eu chegar e tomar banho. E esperar que a Janine me aplauda. E ela vai falar, você só entendeu que esse veneno vai te matar. Assim é o perdão. Não tô descobrindo a roda. Eu só entendi que existe um negócio que se eu não fizer, vai me matar. E eu falo, não quero, tá perdoado. Eu decido perdoar. Eu decido não viver com isso dentro de mim. Para Deus, menos. Se você não perdoar, querido, o céu não muda. É você que muda. É você que se altera. É você que adoece. É você que vai ficar doente. Lucas 15 conta a história que eu citei aqui do pai e do filho pródigo, mas o interessante é o filho que fica. É assim muitas vezes a nossa relação com Deus, que quando a gente não entende o perdão como consciência de graça, quando a gente não entende o perdão como graça imerecida e maluca de Deus a meu respeito, e a nossa vida com Deus é moral, tipo é um toma lá da cá, é barganhenta, tudo que eu faço, existe uma expectativa que Deus se impressione. Daí a Bíblia fala que o filho mais velho, quando viu o pai fazendo festa para receber o irmão, ficou bravinho. Porque a relação com ele não era de consciência grata, era de troca. Ele diz assim, eu estou aqui fazendo tudo certo e o Senhor não faz festa para mim. Quando a nossa relação com Deus ela é assim, e na grande maioria das vezes ela é assim, a gente vê o perdão como assim, tipo, Deus, tá vendo? Tá vendo que eu estou perdoando? Agora eu estou subindo degraus de glória. E quando do outro lado a pancada vem, porque o mundo real é assim, muitas vezes você perdoa e a pessoa te manda para aquele lugar, muitas vezes você decide perdoar e a situação piora, muitas vezes você perdoa e o seu sentimento nem mudou e uma bomba vem no dia seguinte. Como você fez essa troca, tipo um favor a Deus e um favor ao próximo, você vai ficando amargurado, você vai ficando raivoso, você começa a ter inveja. Inveja, foi isso que o filho teve do irmão que aprontou. Fala, se eu soubesse que era assim, eu tinha ido junto. Se eu soubesse que é assim, essa é a sensação que muitos
desviadinhos, que eu não gosto dessa expressão, que a pessoa ela está desviada da religião, mas não tem nada a ver com Deus. Muitos desses traumatizados de religião, que fazem loucura quando saem do ambiente religioso, é porque não teve consciência de nada, de nada. Sabe aquele negócio que eu vou parar de fumar para não ir para o inferno, nem ir para o céu? Sabe essa coisa? Vou parar de beber porque Deus e porque o diabo, que é a maioria. Daí quando alguma coisa dá errado, a pessoa trai ela, quando o mundo cai, e o mundo cai para todo mundo, daí a pessoa tem cirrose de tanto beber e o pulmão adoece de tanto fumar maconha, droga. Por quê? Porque não tinha nada de consciência nela. Existia uma relação moral, existia uma relação de troca, de favores. Eu estou fazendo por causa do inferno, do céu, de Deus, do próximo e olha lá. Tem nada a ver comigo. Agora, quando eu entendo que perdão, primeiro, quando eu entendo que não existe nada de mandamento de Deus para a minha vida, nada de mandamento de Jesus para a minha vida, como um capricho divino, tipo, faz aí que eu decidi. Como, faz aí senão eu fico bravinho. Faz aí senão eu resbalo do trono. Não. As palavras, Jesus, as minhas palavras são espírito e vida. É Jesus falando, olha, o que eu estou te ensinando, eu estou te ensinando como é a vida. Eu estou te ensinando como você funciona. Eu estou te ensinando como você não funciona. Eu estou te ensinando como você vai viver saudável. Eu estou te ensinando como você vai viver adoecido e cancerígeno. E perdão é isso, é essa compreensão que tem a ver só comigo. O outro, Deus, tem nada a ver com essa história. É eu. É eu pegar um câncer do meu coração e jogar fora. Eu estou querendo aplauso? E Jesus fala, amigo, a resposta de Jesus é, você só foi servo inútil. Você só entendeu como o mundo gira. E quando eu penso que o perdão é algo que me diviniza, eu fico babaca. Eu tenho que entender que o perdão só me humaniza. Que não é uma glória, não, é só eu cair em si do mal que aquilo me faz. Tem nada a ver com o outro está lá babando de ódio ao meu respeito, mas eu não me permitirei carregar ódios ao seu respeito. O outro continua falando mal de mim. O outro não se arrependeu. O outro continua me denegrindo. O outro continua me fazendo mal. Mas eu decidi perdoá-lo. Porque não é por causa do outro. Se o outro se arrepender, Jesus fala, você ganhou um irmão, aleluia. Mas se ele não se arrepender, não foi por isso que eu perdoei. Eu perdoei primeiro porque é uma doença no meu coração. É um câncer que vai crescer dentro de mim. E muitas vezes, literalmente. É uma raiz de amargura que vai contaminar a minha existência. Tem a ver com a minha existência. Não tem nada a ver com o céu. Não perdoe que Deus não muda. É você que muda. Perdoe que Deus continuará não mudando, é você que vai se alterar para o bem ou para o mal. É só isso. Quando eu compreendo isso, barreiras vão caindo, frescura vão indo embora, gloriazinha vai acabando, porque eu só estou vendo como eu funciono, como a vida é, o que eu posso carregar ou não dentro de mim, o que me adoece ou não. Eu decido a paz, não por causa de Deus. Ele é o príncipe da paz. O que ele não precisa é que eu esteja em paz com ele. Eu preciso estar em paz. Então, quando eu entendo que perdão é uma decisão da minha consciência, no tribunal do meu coração, nesse tribunal cheio de juízos, eu decido absolver o outro. Acabou, o julgamento aconteceu. Ele está absolvido, ele continua errando, mas como Deus me perdoou em Cristo, assim eu perdoo ele. Como Deus me perdoou unilateralmente, decidiu pela graça que é inexplicável me perdoar, assim eu perdoo a ele.
E olha, Jesus, a gente leu Lucas e a gente leu Mateus. O contexto de Mateus é do servo, do credor, que fala assim que o servo devia muito para ele. E o credor ia lá e ia cobrar, ia julgar, ia prender. E ele se arrepende, pede misericórdia, e a dívida era monstruosa. E o credor fala, ok, está perdoado, vá em paz, acabou sua dívida. E esse mesmo servo, perdoado de uma dívida gigante, dá de frente com o outro com uma dívida infinitamente menor, e ele escolhe não perdoar. Ele fala, não, eu quero agora, eu quero que me pague. E o credor fica sabendo, ele fala, querido, é assim, então vamos pagar a sua também. Prendeu o cara. Então, o que eu quero dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso? Eu não estou perdoado? Estou perdoado. Minha dívida não está quitada na cruz? Está quitada na cruz. Quando lá na oração do Pai Nosso fala assim, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoa os meus devedores, não está falando que na eternidade existe um processo acontecendo. Não, a cruz quitou a minha dívida. Mas hoje, no dia chamado hoje, no dia existencial hoje, eu não provo a pacificação de um ser perdoado enquanto eu carrego dívidas com outros. O benefício do perdão existencial hoje só acontece quando eu entendo, primeiro, que eu fui perdoado de maneira louca, maluca e absurda. Quando eu, a partir dessa graça escandalosa, que Paulo chama de o escândalo da cruz, essa graça me alcançou de uma maneira que é inexplicável, porque eu nem reconhecia que eu precisava. Quando essa graça me alcançou de maneira profunda, e a partir dessa graça que cancela a condenação sobre a minha vida, eu me enxergo. Eu olho para mim e vejo todas as minhas relatividades, as minhas ambiguidades, todas elas já perdoado. Eu olho para as minhas ambiguidades, para as minhas relatividades, todas perdoado. Então eu olho contra a falha do outro contra mim, nessa perspectiva, tipo, eu fui perdoado, mesmo tendo muita coisa para resolver. Ou só eu que tenho? Não, todo mundo. Então, a misericórdia de Deus, misericórdia é compaixão da minha miséria. Como Deus teve compaixão da minha miséria de maneira eterna, está pago para sempre, o erro tópico do Léo contra mim faz com que eu olhe para Deus e falo, opa, o negócio aqui é gigante. Eu merecia a bagaça e Deus me alcançou. Eu olho para mim mesmo e vejo que eu só estou melhorando. O que eu melhoro em mim é pura graça divina, não é de mim mesmo. Então a miséria dele faz com que eu me compadeça dela. Não significa que eu quero ser amigo dele, porque ele é um louco. Volto a dizer, perdão não é continuidade relacional, amigo. É sinal de saúde você falar, querido, está perdoado, mas aqui na minha casa não. Eu só não quero viver com câncer por causa dessa relação. Mas cada um segue seu rumo. Cada um segue o seu rumo. Eu não quero entrar nessa disputa. Eu não quero carregar dívidas dentro de mim. Mas o fato de você estar quitado dentro de mim não significa que eu quero você me namorando, sendo meu amigo, morando na minha casa, caminhando comigo todo dia. Quando eu compreendo isso, que é essa consciência da graça que me alcança, o que acontece é que a gente não tem consciência de graça. A graça para nós ela é uma doutrina, ela é um tema. Não, o Evangelho faz da graça uma consciência de fiel é a palavra e digna de aceitação, que Deus perdoou todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. É isso que Paulo diz, ou seja, aquela pessoa que se enxerga na graça de Deus e fala de maneira absurda, eu estou perdoado. Minhas dívidas na eternidade estão quitadas. Deus escolheu me perdoar para sempre.
eu me enxergo hoje e melhoro por constrangimento da graça de Deus, não para agradar a Deus, não para que Deus se importe comigo, não, porque tudo isso é fruto da graça. Eu melhoro para a minha própria saúde, porque pela cruz eu já estou aceito para sempre. Então, quando isso entra em mim, todo o equívoco das pessoas ao meu redor são colocados em perspectiva. Eu olho a maldade do outro a partir da cruz, que faz com que eu te perdoo, mas você realmente quer ser mal, né? Então seja mal sozinho. Você se arrependeu, ok, mas ainda assim o seu arrependimento não viabiliza a nossa relação. Eu te perdoo, aleluia, você se arrependeu, mas cada um vamos seguir o nosso caminho. Quando você vai entendendo que não tem nada a ver com sentimento, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com favores aos céus, favor ao próximo, que não tem nada a ver com tamanho de fé, que não tem nada a ver com a ajuda dos céus, que tudo é uma decisão de consciência de absolver o outro, por uma decisão de consciência de saber que aquilo te faz mal, que é a sua própria saúde que está em jogo. E que não é glória nenhuma você reconhecer isso. E que não existe nenhum mérito em você fazer isso. Só existe consciência de vida. Você não se permite, amigo, carregar ódios contra ninguém. Nem contra o diabo. Ou você acha que Deus odeia o diabo? Ou você acha que Deus odeia fariseu, hipócrita? Deus não odeia ninguém. Porque o amor não odeia. O amor é. E Deus é amor. Tudo que de Deus flua é amor. E até você, para ser mal, no seu dia mais mal, você é mal em Deus. Porque você só existe em Deus. Então, quando eu entendo que eu não tenho autorização saudável, quer caminhar no caminho da troca, do olho por olho, dente por dente, da vingança, da justiça própria, do orgulhinho, do coitadismo, do não perdão, saiba, você se alterará para o mal. Então, eu não me permito odiar o outro, não é porque o outro não merece o ódio, mas não será de mim que ele terá. Por quê? Porque ele merece ou desmerece? Não, é porque eu sei o que a vida é. Eu sei o que o Evangelho chama de vida e eu sei o que o Evangelho chama da minha morte. E não é por uma ameaça dos céus, não. É você entender como é que funciona esse iPhone. Ah, esse iPhone vai funcionar assim, então eu trabalho com ele assim. É assim que o Evangelho me faz, ele me mostra como eu funciono e como eu não funciono. E eu não funciono com ódio, eu não funciono com ira, eu não funciono com mágoa. Tudo isso deteriora o meu ser. Então, eu decidir perdoar é só a decisão de uma consciência perdoada e que absolve o outro. É um ser absolvido que absolve coisas muito menores e que sabe que é um favor existencial a si. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Deus abençoe vocês. É bem melhor serem dois do que um, já dizia o santo livro, do que viverem perdidos em seus corações. É bem melhor serem dois numa dor e serem dois num sorriso. É bem melhor serem dois numa linda canção. Na verdade, ninguém vive só por viver, mas vive pra outra pessoa. E se faz um ser completo no instante em que vive.
as plantas. As plantas são o abrigo das aves, E as aves são nossa alegria. A juventude é mais bela se está emoldurada no velho. e o velho tem mais sentido Se tem a essência do novo. Não se pode num tempo ser todas as cores, nem mesmo ter todas as faces. Até o não se completa no sim, tomando-se de mais sentido. é assim. É assim. Não se pode num tempo Ser todas as nem cores, mesmo ter todas as faces. Até o não se completa no sim, tomando-se de mais sentido. é assim. É assim.